Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica no YouTube. Sobre os livros que li, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Ray Bradbury amava os livros. Foi em meio aos livros, em uma biblioteca, que num período de 9 dias no ano de 1953, ele escreveu Fahrenheit 451. Foi numa biblioteca que ele teve a ideia de escrever uma história onde os livros, ao invés de serem lidos, são queimados. E os bombeiros, ao invés de apagar incêndios, queimam os livros. Legal, né? Então, depois da vinheta, vem que eu te conto. A distopia de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, escrita em 1953, carrega consigo duras críticas à sociedade da sua época. Mas podemos garantir que essas críticas são muito mais pertinentes ao mundo de hoje do que ao mundo de 60 anos atrás. A história transporta a gente para uma sociedade em que as informações são controladas e os livros são criminalizados. As pessoas vivem na frente de telas de televisão e odeiam qualquer coisa que as faça pensar. Será que isso lembra um pouco de nossos dias? A sociedade de Fahrenheit 451 lembra bastante a sociedade apresentada no filme Idiocracia. Nesse filme, um cara normal é congelado numa experiência do exército e é descongelado 500 anos no futuro. E ele descobre uma sociedade que simplesmente se tornou burra, emburreceu. O que fez a sociedade emburrecer? Programas de TV e o capitalismo desenfreado. 500 anos no futuro fizeram um cara que era normal hoje em dia se tornar um gênio, porque todos ao redor deles se tornaram burros. Em Fahrenheit 451, as pessoas se tornaram uma massa facilmente alienada pelos canais de comunicação e pelo governo, pois elas são incapazes de formularem pensamentos críticos sobre o sistema que os cerca. Mas nós notamos que essa distopia não surgiu por conta de um governo totalitário, fascista, que tomou o poder e começou a controlar a vida das pessoas cada vez mais por meio da força. Nada disso. Foi um movimento orgânico das próprias pessoas que elas foram escolhendo uma vida passiva aos poucos. Elas deixaram de pensar por iniciativa própria. Tendo em vista que nos dias de hoje, as telas de televisão, de celulares, de computadores, etc., se encontram tão inseridas em nossa vida diária, será que já não estamos indo rumo a essa sociedade apresentada no livro Fahrenheit 451? Com tantas pessoas acreditando fielmente em mentiras apresentadas em grupos de WhatsApp, será que não é questão de só mais um pouquinho de tempo até estarmos também queimando livros? Em certo momento da história, nós encontramos a frase: existe mais de uma maneira de queimar um livro. Então, deixa nos comentários qual o seu ponto de vista sobre essas questões levantadas e diz pra gente quais são outras formas de queimar um livro. Nós queremos muito ouvir a sua opinião. Mas, voltando para o livro, o mundo de Fahrenheit 451 é o terror de qualquer pessoa que gosta de ler. Aqui no Brasil, a temperatura é medida principalmente na escala Celsius. Mas eu acredito que lá nos Estados Unidos, eles costumam usar a escala Fahrenheit, pois Ray Bradbury escolheu Fahrenheit e não Celsius para dar nome à sua obra Fahrenheit 451. A escala Fahrenheit é uma escala de temperatura criada por Daniel Gabriel Fahrenheit no ano de 1724. E aí Ray Bradbury colocou o nome da sua obra de Fahrenheit 451. Mas o que significa isso? O título do livro, Fahrenheit 451, corresponde à temperatura exata com que uma folha de papel incendeia e começa a queimar por si só. Então, 451 é o graus da escala Fahrenheit que faz o papel se incendiar. Muito bem bolado o nome desse livro.
Como já disse antes, Bradbury imaginou um mundo onde os livros são objetos proibidos. A leitura é um ato ilegal e qualquer livro encontrado nas residências são imediatamente queimados pelos bombeiros. O trabalho dos bombeiros nessa realidade apresentada no livro não é mais apagar incêndios. Até porque todas as casas elas são construídas com materiais à prova de fogo. Agora, os bombeiros queimam os livros e, de quebra, queimam também as pessoas que estavam lendo os livros e guardando os livros, porque ter livros é algo proibido, contra a lei. O protagonista da narrativa é Guy Montag, um dos bombeiros que é responsável por queimar livros. Ele trabalha queimando livro. Num dado momento, ele começa a refletir sobre sua profissão e ele pensa: às vezes pode levar uma vida inteira para um homem colocar seus pensamentos no papel. Depois de observar o mundo e a vida, e aí eu chego e em 2 minutos, bum, está tudo terminado. A esposa de Montag é Mildred. É uma mulher tão alienada quanto qualquer outra pessoa naquela sociedade. Ela vive apenas para os seus remédios e para a sua televisão. Depois que Montag acaba se perguntando, se tornando uma pessoa questionadora da sua realidade, ele acaba encontrando um livro que ele, em vez de queimar, começa a ler esse livro. E aí ele começa a se questionar: por que as pessoas se arriscam tanto para proteger os livros? Por que elas arriscam a sua própria vida para terem livros? E ainda mais do que isso, por que os governos são tão interessados em queimar os livros? O que de tão perigoso existe nas páginas dos livros? E aí isso faz com que ele queira também começar a ler. Em dado momento, ele chega a dizer para sua esposa: não precisamos que nos deixem em paz. Precisamos realmente ser incomodados de vez em quando. Quanto tempo faz que você não é realmente incomodada por alguma coisa importante, por alguma coisa real? Que reflexão legal essa! Quanto tempo faz que nós não somos realmente incomodados? A obra-prima de Ray Bradbury claramente constitui uma crítica ao autoritarismo, ao fascismo, ao totalitarismo, mesmo que esses sistemas opressores tenham sido levados ao poder pelo Estado mesmo ou pela alienação dos próprios cidadãos. O poder do governo se aproveitou que as próprias pessoas estavam deixando de pensar e acelerou esse processo, fazendo com que as pessoas se tornassem tão vazias que jamais teriam como se libertar desse controle do governo. Filmes como Equilibrium ou O Livro de Eli, eles pegam emprestados alguns conceitos de Fahrenheit 451. Quem lê o livro vai perceber nesses filmes que eles copiaram ou pegaram emprestados conceitos do livro. No ano de 1966, o diretor francês François Truffaut realizou uma adaptação desse livro. E mais recentemente, no ano de 2018, também foi realizada uma outra adaptação do livro. Mas a verdade é que o livro é milhares de vezes superior a qualquer tentativa de adaptação feita por Hollywood. Das grandes distopias, como 1984, O Admirável Mundo Novo ou O Conto da Aia, Fahrenheit 451 é a que apresenta um enredo em uma linguagem mais simples e é mais fácil de ler. Mas não se engane, mesmo depois de 60 anos que foi escrito, continua sendo uma das maiores distopias de todos os tempos e é um livro primordial para quem gosta de ficção científica. Terminamos aqui com as palavras de Montag. Como uma pessoa fica tão vazia? Perguntou a si mesmo. Quem esvazia a gente? Se você ficou até aqui, é porque esse conteúdo te prendeu de alguma forma. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreve no canal e motive a gente a produzir mais vídeos legais para você. E vem que eu te conto.